nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo, né, e que precisa encontrar uma solução. A Fazenda não tem uma proposta, então um plano B? Nós não temos. Em relação a isso? E nós estamos preocupados porque nós identificamos fraudes nas compensações de PIS/COFINS. Então nós vamos ter que construir também uma alternativa para o combate às fraudes. Que essa seria uma saída, mas eu já estou conversando com alguns líderes para ver se a gente encontra um caminho mais ou menos do tipo que aconteceu com a 1185. A 1185 visava acabar com as fraudes de subvenção a custeio, que custava aos cofres públicos 65 bilhões, metade dos quais uma subvenção ilegal, né, que foi isso decidido pela Justiça, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos tentar encontrar um caminho, a equipe está toda disponível, eu estou disponível. O senhor acha que a Fazenda errou na estratégia em relação ao MP 1227 ao ter um episódio tão grave de devolução de uma medida provisória? Isso já aconteceu da outra vez, né? A gente, na 1202, embora a 1202 tenha sido exitosa, porque a 1202 nós conseguimos regular o PERSE, nós conseguimos aprovar a compensação de maneira adequada, nós conseguimos repactuar com os setores, os 17 setores, a remuneração, coisa que não estava prevista. Então, na minha opinião, foi uma vitória importante, que teve um custo desnecessário, porque tudo isso podia ter sido feito de maneira tranquila, teve um custo desnecessário, mas eu penso que a 1202 foi um acerto, né? Agora, teve essa devolução, nós temos que sentar com o Congresso Nacional, como nós fizemos com tudo. E primeiro apresentar os números, porque eles precisam, né, os deputados e senadores precisam ter clareza, né, do quanto a arrecadação está perdendo em função de fraude, ou de uso indevido. Alguma coisa dessas fraudes? A gente tem alguma coisa em torno de 25 bilhões. De fraude, de compensação de PIS/COFINS? Eu estou chamando de fraude, mas eu poderia chamar de, não necessariamente fraude, mas uso indevido. Porque fraude é crime, né? Uso indevido da compensação, uso espúrio da compensação. Por exemplo, 5 bilhões. Eu não posso, infelizmente, não posso abrir as empresas que estão... Não, mas o exemplo da operação em si, qual é esse uso espúrio? Quando você diz que tem um crédito que não é legítimo, não é reconhecido pela Receita. Que não é legítimo, é o crédito presumido, ministro? Ou... Não, o crédito... Mas o que não seria o crédito legítimo? Desculpa, ministro, não entendi. A pessoa declara no sistema um crédito que ela não tem. Ah, uma empresa de fachada, por exemplo. A parte que ficou da MP, ministro, ajuda. Funcionaria esse problema? Ajuda muito. A parte que ficou da MP ajuda muito, que obriga os contribuintes a explicarem o que estão fazendo, por que eles não estão recolhendo os impostos devidos. E aí ele vai ter que dizer em que lei que ele está fundamentando a sua pretensão, o que facilita o trabalho de fiscalização. E aí, de repente, dá para encontrar uma solução nesse sentido? Dá. Não, sempre dá para encontrar uma solução. E ministro, você acha que a solução viria por meio de MP, projeto de lei? Não vai vir por MP. Projeto de lei do senador Jacques Wagner, o senhor acha que ainda é um caminho possível? Outra coisa é o devedor contumaz. Né? Você tem um PL no Senado tramitando há 3 anos e tem um PL na Câmara tramitando há 6 meses. Todo mundo sabe que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma legislação rígida, criminal, contra fraudadores. Nós vamos tomar providências. Né? Por que não avança o projeto? Outro dia eu vi um empresário reclamando disso. E eu próprio não sei explicar. Por que já tem um entendimento? Nós podemos avançar. Entendeu? Responsabilizar criminalmente quem frauda dolosamente. Não é um sujeito que por falta de dinheiro não recolheu imposto ou porque se enganou. Não estamos falando disso. Todo mundo que já foi empresário um dia sabe que isso acontece. Às vezes você tem uma crise de liquidez, às vezes tem um problema. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que usam o expediente fraudulentamente e de forma frequente. Então, todo o empresariado precisa dessa lei, porque a concorrência desleal
é um subproduto desse comportamento. E nós temos 2 projetos para votar. Isso seria também uma boa notícia para o país. Então tem muitas formas de nós Jogos de azar e corrigir. repatriação, que são alternativas que o Congresso vem. É pouco recurso. Jogos de azar é coisa que vai render frutos daqui 3, 4 anos. Imagina você construir um complexo hoteleiro com cassino, isso é coisa que demora. Não existe cassininho, entendeu? Existem grandes complexos, isso são projetos enormes que levam tempo para acontecer. Você está falando de uma coisa para esse ano. Não tem... Essa devolução mostra que a agenda arrecadatória chegou um pouco perto do limite? Isso não é arrecadatório. Combater fraude, esse é o papel da Receita. Bem, mas é uma medida que no final gera 30 bilhões para o caixa do governo. Mas o papel da Receita Federal é combater fraude. O dia que ela parar com essa agenda, ela parou de existir. Ministro, só para ver se eu entendi, desses 20... A 1185 não é agenda arrecadatória. Nada disso é arrecadatório. É botar ordem num sistema que perdeu funcionalidade. Então, O voto de qualidade do CARF não é arrecadatório, é moralizante. O Tribunal de Contas disse. Mas então Que você era achou indevida a imoral. reação dos empresários? Eu não acho nada indevido. Eu fiz todos os acordos que eu fiz o ano passado e esse ano com os empresários, sob as condições mais adversas ou não, de maneira racional, prudente, cautelosa, respeitosa. a Milena ainda vai insistir então nessa questão do PIS/COFINS para combater fraudes, é isso? O Tribunal vai enviar um projeto de lei, por exemplo? Nós não vamos fazer nada antes de expor os números para os parlamentares, porque não adianta você reapresentar um projeto sem que as pessoas estejam minimamente familiarizadas com o que está acontecendo. Ministro, acha que tem uma agenda exagerada do Congresso? Olha, faz parte da democracia. Ministro, e se não der certo a liminar do Supremo Azul, né? Tem 60 dias aquela liminar lá para... Não, aí você pergunta para o Supremo, tá bom? Ministro, Obrigado. Só para direito, 20 não. O senhor conversou com ele já sobre a devolução? Eu me dou muito bem com o Arthur Lira e com o Pacheco. O Não presidente tenho- Lula externalizou algum cômodo, não? Ele? Não, pelo contrário. A ideia de retirar a MP nunca esteve na mesa. Não, como assim nunca teve nada? O governo voluntariamente retirar. Não, isso nem caberia. Mas o senhor já foi avisado pelo Pacheco antes ou não? Ficou sabendo? Não discutimos ontem a audiência com o presidente. E foi decidido ontem que haveria um acordo Que com a era uma devolução. possibilidade. E eles conversaram antes da tomada de decisão. Ministro, É uma data para o senhor apresentar os números para o Os 30 bilhões